Observem só. Eu peguei muita estrada com o Civic. Confesso que não gravei tudo pra vocês, mas peguei muita estrada mesmo com o Civic. Inclusive, voltando agora há pouco do litoral, mais cedo, aliás, peraí, mais cedo, ele indicou que estava com pressão baixa dos pneus. E olha que bonito Civicão. Ele indicou que estava com pressão baixa nos pneus. Eu vou passar no posto agora, completar, abastecer e vamos ver se realmente está. A primeira vez que marcou alguma anomalia no carro foi agora, né? Olha o 2008 lá. A primeira vez que marcou alguma anomalia no carro foi agora. Alguma intercorrência depois de 5.000 km, que é verificar a pressão dos pneus, única e exclusivamente. Falando pra vocês, inclusive vou passar no posto agora, abastecer o restante e vou calibrar os pneus para ver se melhora essa parte aí. Mas, pessoal, andei demais com o carro, estrada de terra, andei em blocreto tal, e absolutamente nada de fazer barulho aqui. O carro tá muito silencioso mesmo quase batendo ali os 7.000 km, sem grilinhos, absolutamente sem nada que incomode aqui, né? E uma outra coisa que chamou muito, a robustez é uma coisa que chama a atenção, né? A robustez do conjunto, da carroceria de uma forma geral, dos plásticos empregados, do material soft touch, né? Então é um carro bem acima da média, como eu vinha falando lá atrás, quando testamos o Song Plus, né? Dessa questão da qualidade percebida no carro, uma situação bem diferente mesmo, né? E aí eu vejo, para você que está chegando agora, meu nome é Rodrigo, eu testo carros por muitos quilômetros para você saber exatamente o que você vai comprar. Esses testes, eles fazem parte da minha rotina, eles são implementados na minha rotina de trabalho, né? Então o que acontece? Eu tô aqui, eu vou ter que ir pro litoral agora e eu vou ter que trabalhar lá no dia seguinte. Eu tenho muito trabalho no litoral, inclusive acabei me mudando alguns dias pro litoral aí, para conseguir dar conta de tudo. Mudando, o que eu falo é mudando de mala e cunha, né? O que aconteceu ali? Mudando de mala e cunha, né? Muitas vezes de lá eu tava indo e voltando pros lugares que eu tinha que ir, e por aí vai. Mas, eu sei que esse ônibus tá andando aqui parando, vou ter que parar aqui, ó. Vamos calibrar o pneu aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos encher também. Encher o tanque. Os pneus, ó. Acabei de calibrar os pneus. Calibração do... Pronto. Calibração iniciada. Configurações de assistência ao motorista. Tem milhares de configurações aqui, pessoal. Muita coisa tem no multimídia do carro. Depois eu vou mostrar pra vocês melhor. Mas, ó, estamos... tanque cheio. Vamos zerar aqui as médias. Zerar o trip A, zerar o trip B. E vamos pegar a estrada em ritmo acelerado aqui, que eu preciso ir pro litoral mesmo, rapidamente. Bom, vamos embora. Vamos fazer um resumão aqui na estrada de tudo que mais consta aí. Coloquei 34 libras no pneu, zerei ali. Realmente um tava marcando 32 e os outros 34 mesmo. Mas vamos ver como é que vai ser aí. Vambora, vamos de Civicão na área aí. Me falaram bastante sobre a questão de não ter um LED no painel. Realmente falta o LED no painel. Faltam muitas coisas. Falta detetor de ponto cego, falta farol com bloco elíptico na frente, falta um acabamento do teto melhor, falta refrigeração do banco, falta regulagem automática dos faróis ou regulagem elétrica simplesmente dos faróis. Faltam muitas coisas no carro, eu percebo que faltam realmente. Um multimídia mais interativo, apesar desse aqui ter um layout bem bonito, apesar da tela ser simples, tem um layout realmente muito bonito. Mas sobra em tecnologia na parte do desempenho do motor, do casamento perfeito entre motor e câmbio, que não tem refugos, tem um desempenho extraordinário.
se levar em consideração a proposta do carro, e também um consumo de combustível baixíssimo, também levando em consideração ali o propulsor híbrido, né? Outra coisa bacana é o estilo de direção do carro, essa linha de cintura baixa aqui com os retrovisores altos. Eu já falei que isso passa uma sensação de cockpit muito interessante, né? O ângulo do volante, tanto de altura quanto de profundidade, é muito bom, de modo que você consegue dirigir o carro como se estivesse bem alto, se bem que o teto é meio baixo. Talvez uma pessoa mais alta não consiga colocar o banco alto, tá? Assim como eu consigo colocar nos outros carros. Mas isso é um detalhe, porque a condução do Civic é realmente muito prazerosa. A condução dele é espetacular, né? E todas as pessoas que andaram comigo nos últimos dias, colegas, familiares, tal, falaram assim: esse carro é um dos melhores carros que eu já andei na vida. E é por isso, veja bem, mesmo faltando itens importantes, como eu falo, levando em consideração o preço do carro, por outro lado, você tem um carro que chama atenção nessa questão do conforto, né? Então é um carro realmente muito confortável e tem um desempenho realmente muito grande, muito bom. Você vê que é uma performance muito boa. Você vê que ele está com 6.853 km. Eu acho que eu rodei uns 400 km e não gravei para vocês, mas foi um dos testes que está mais avançando aí no canal, e eu faço votos de que outros carros desse naipe venham para cá, né? Porque realmente merecemos carros com desempenho bom, com boa economia de combustível e com todas as tecnologias que todos os demais têm, né? É incrível o que faz de curva, o que é macio nos buracos, o que apresenta uma solidez muito boa da carroceria, da suspensão e tal. E uma outra coisa importante que eu tenho percebido. Eu não sei se esses pneus, eu tô achando que tem um desgaste um pouquinho mais acentuado na lateral dos pneus. Se você tem o Civic, eu sou muito, apesar de eu não ser um técnico do assunto de mecânica e de tudo que mais consta nos carros, eu percebo, eu tenho uma visão boa sobre esses assuntos. Eu acho que os pneus dianteiros estão gastando um pouco rápido demais em relação aos traseiros. Lembrando que só tem 7.000 km. Não sei se vão chegar... tô achando que eles estão mais desgastados assim. Depois eu vou fazer uma filmagem para vocês sobre isso. Mas olha a qualidade desse carro, né? Aqui tá fazendo agora 20,6 km por litro nos primeiros quilômetros. Mas ainda muitas águas vão rolar por aqui. Mas realmente falta bloco elíptico, falta... que mais que falta aqui? Eu tinha falado muitas coisas que faltam. Falta porta-mala elétrico, falta LED na traseira, né, nas portas de trás, realmente faltam. O que mais? Um painel configurável, né, um painel mais configurável aqui. Tem saída de ar traseira, tem um bom espaço interno. Como eu falei, falta refrigeração no banco, falta entrada aqui, as entradas normais, convencionais, mais entradas e entradas do tipo A também. Eu acho que do tipo A não, eu esqueço qual que é a nova, pessoal. As entradas novas faltam aqui no carro. Mas por outro lado, a qualidade do carro, de você rodar no carro, talvez muitos de vocês, a maioria de nós, na verdade, não está acostumada mais com esse nível de carro, com um carro silencioso demais, com um carro que não faz barulho de motor, né? Que vai muito bem aqui, como esse aqui, né? Então olha que delícia de carro para rodar na cidade e na estrada. É muito bom mesmo. Vou tentar respeitar os limites de velocidade aqui, vamos ver até quando eu consigo, levando em consideração as inúmeras viagens que eu faço. Mas você vê que os faróis poderiam ser melhores. Uma outra coisa que eu sempre acho estranho é que o acendimento automático do farol automático, na verdade, ele funciona quando você liga o farol ou coloca na posição alto, ele já fica ligado, né? Mas aí quando você dá um sinal de luz, ele desativa o farol automático, né? E até hoje o único carro que eu gostei disso mesmo foi o 2008 GT e talvez o Song Plus também, que funciona da mesma forma, né? Mas a maioria
deixa a desejar nesse aspecto que você acaba desativando o farol alto automático, só para dar luz alta, entendeu? E aqui não é diferente. Mas uma coisa que impressiona aqui é justamente a ausência de grilos, tá? A ausência de grilos realmente impressiona. Mas eu não consigo andar devagar. Vehicle on shoulder ahead. Do Eco, ele tá fazendo agora 15,1 km por litro, tá cheio de tranqueira aqui no carro, até a chave do 208 tá aqui. Outra coisa, andei com 4 a bordo, com bastante peso também no carro, ele dispara, mesmo carregado ele dispara, ele é muito bom nesse aspecto, sabe? Muito bom mesmo. Também falta teto, a persiana aqui elétrica, né? A persiana manual. É bem estranha a persiana ser manual nesse carro. É bem estranha mesmo. É incompatível com o carro, totalmente incompatível com o carro. Mas o restante tudo é muito bom. Eu passei agora há pouco um 2008 GT por aqui. Só fui até o posto ali, atender um cliente meu aqui até o primeiro posto ali depois de Diadema. E os faróis deles são muito melhores do que o do Civic. Apesar do Civic ter um bom campo de atuação também, tá? Ainda falando de questões negativas do carro, o que mais? Lembrando que isso aqui é só mais um capítulo, né? De muitos outros que nós fazemos aí. Eu estou abordando os pontos negativos agora. O que mais? Deixa nos comentários aí os pontos negativos que você sabe do Civic. Hoje em dia o preço não é tão negativo, né? Se levar em consideração o Corolla híbrido, por exemplo, nós estamos em maio, talvez não seja tão ruim assim a questão do preço, né? Tem luz no porta-luvas? Tem. Tem luz no porta-luvas. Mas de pontos negativos, então, ausência de persiana elétrica, ausência de detector de ponto cego com luminoso nos retrovisores, né? Faróis com projetor, sem dúvida, ficar muito melhores ainda do que já são os faróis. Essa questão do farol alto automático poderia ficar ligado o tempo todo, né? A ausência de LED aqui na parte interior também, acho que faz falta o LED embaixo do painel. Um multimídia um pouco mais aprimorado, apesar desse aqui ser completo, mas mais aprimorado. E um tanque maior, tanque de combustível maior também. Falta LED o tanque só tem 40 litros, poderia ter mais. Já é econômico para burro, ia rodar mais de 1.200 km com o tanque. Lembrando que para você que ainda não fiz o teste de consumo no circuito programado, mas já falamos muito sobre consumo o tempo todo aqui no canal. Inclusive rodamos vários capítulos com o mesmo tanque e ele chegou a fazer quase 700 km por litro, 700 km por litro, 700 km com o tanque, e ainda tinha o farol automático, e ainda tinha muitos 8 litros no tanque, ainda tinha 8 litros no tanque,
só gastou 32 litros para rodar tudo isso. E a média sempre mais de 20 km por litro na cidade ou na estrada. Raríssimas vezes ele faz menos do que isso quando você pisa realmente bastante, como vocês viram lá nos vídeos quando eu fui para Curitiba, Balneário Camboriú, Joinville. Aí o negócio é brabo mesmo, que eu pisei, eu andei no modo esporte, serra e por aí vai, né? E por aí vai. Mas me pediram de novo para mostrar aquela tela que gostaram. Essa tela aqui do consumo, né? Que mostra em tempo real o que está acontecendo com a bateria e tal, e por aí vai. O funcionamento do motor a combustão e da bateria. Mas é aquele carro que eu não consigo falar só mal dele, né? Eu queria fazer um capítulo só de pontos negativos, mas eu não consigo falar mal dele, justamente por isso, né? Porque eu tô sempre gostando muito de dirigir, sempre vendo as boas qualidades dele, né? Mas eu acho que podia ter um tanque maior, os LEDs na porta de trás, barra de LED aqui, talvez um LED no teto também, porta-mala elétrico sem dúvida. O que mais? Deixe nos comentários. A câmera 360 precisaria obrigatoriamente, incompatível com esse carro não ter, incompatível. Precisava ter uma câmera 360 sim senhor, sem dúvida. E eu querendo falar dos pontos positivos ainda. O teto, que eu já falei que poderia ser um acabamento melhor do teto. Porta-copos aqui, porta-objetos de uma forma geral são bons. Tem luz no pé também ali do passageiro, é fraquinha, mas tem. Saída de ar traseira também é muito boa. Mas o carro realmente é muito bom mesmo. Em tempos que todos os carros têm encosto de traseiro fixo, esse aqui tem maleável, os dois traseiros ainda são maleáveis. Estou rodando entre 110 e 120 km por hora na rodovia dos Imigrantes, que é a rodovia que sai de São Paulo e dá acesso ao litoral norte e sul. Lá depois, mais para frente dos túneis, que a gente vai conseguir visualizar essa questão da diferença de rodovia. Eu estou falando isso porque muitos de vocês são novos aqui e já deixa o like, se inscreve no canal, dá essa força, porque este é o combustível para continuar nativo. E eu estava explicando no começo do vídeo sobre quem eu sou e o que eu faço. Esse canal praticamente é uma rotina minha, diária, e que inclui os carros, e vamos conversando aqui sobre tudo que está acontecendo com eles, que eu chamo de teste de longa duração, porque é mais do que as outras pessoas fazem. Afinal, já rodei quase 5.000 km, vai completar nessa viagem. Eu peguei com 1.900, está com 6.873. Então é isso, tá? Então pode ser que você que chega aqui e fala: ah, mas eu queria ver mais coisa, porque eu tô adequando o teste à minha rotina. Então uns carros eu rodo mais, outros eu vou rodar menos, mas cá estamos com eles aqui, né? E infelizmente ou felizmente eu não consigo levar dois carros pro mesmo lugar, né, pessoal? Então eu fico trocando de carro o tempo todo para conseguir dar conta do recado. Outro de vocês me falou o seguinte: um ponto negativo é a suspensão dele, que é muito macia. Eu não considero um ponto negativo a suspensão ser macia, porque ela fica dando aquela balançada na frente na estrada. Não considero um ponto negativo porque é muito confortável em 90% das vezes. Então, talvez às vezes numa curva mais de alta ele dá uma balançada assim, mas pra mim, eu sei que ele vai contornar a curva, é só uma sensação às vezes que ele tá balançando demais, né? Mas, via de regra, é um conforto absoluto, e eu prefiro a suspensão mais confortável dessa forma. Eu prefiro realmente.
que mais de pontos negativos? Será que eu consigo abordar mais pontos negativos? Eu acho que me falaram do preço, eu acho que agora entre 220 e 230 é caríssimo, absurdamente caro, mas é o que tem para hoje. Lembrando que nós vivemos num lugar que um Kwid, um mob completo custa 80 mil. Inclusive tem se você entrar no site da Fiat e configurar um mob com todos os opcionais, ele sai mais de 100 mil reais, inclusive com os acessórios e tal. Então é lógico que talvez ninguém vai fazer isso, mas é aquilo. Você vê que rodando, como eu rodei agora, ele está marcando 19 km por litro, 19,1 km por litro. Mais um pedágio para nossa conta. Imaginem vocês quanto que vem minha conta de pedágio sem parar, tal, e por aí vai. Mas olha como ele passa no sonorizador muito bem. Eu olhei pro Kicks que está aqui do lado e falei, acho que ele não vai abrir. O meu também parecia que não ia abrir. Então saí bem devagarzinho. Meu dog tá aí atrás. Nós vamos pegar chuva, hein? Outro ponto negativo é essa câmera. Ela é mais negativa, é raríssima. Eu falei, ela só funciona, só é útil em vias que você entra na diagonal. Pra quem é de Curitiba vai adorar essa câmera. Aquelas avenidas que você corta a outra avenida no meio, assim, essa câmera é fundamental para isso. Agora, só para isso, tá? O resto, pra mim, ela acaba atrapalhando um pouco. Lembrando que ela atrapalha porque ela é a tela inteira. Se fosse uma resolução melhor, só metade da tela, ou aqui no painel, seria ótimo, tá? É por isso que ela atrapalha, não. E também não tem o detector de ponto cego, né? Assim, tem uma câmera para aliviar o ponto cego do lado direito só. Quem é cativo do canal sabe também que se eu pegar a estrada e não tiver chuva, não sou eu que estou dirigindo. É o tempo todo chuva, 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 chuva. Meu pai, meu saudoso pai que falava, você dirige muito bem na chuva. Essa parte aqui mostra a viagem atual desde quando eu saí do posto, tá? Aqui mostra o total. Então quando eu desligar o carro e ligar de novo, aqui vai zerar e o odômetro total do carro, o consumo médio vai continuar aqui. Aqui coincidiu porque eu abasteci, zerei e liguei o carro ao mesmo tempo, né? Mas aqui você tem os trips. Cadê aqui? Computador de bordo, tá vendo? Esse tem o trip A aqui, o trip B, ó. Tudo certinho por aqui, tá? Mas eu vou deixar naquela tela que vocês dizem que gostam, pra ver como é que tá. Essa é desde quando eu dei a partida no carro, igual você vê nos Volkswagen, né? Então você vê que o carro tá sujo, mas sujo de chuva só. Você não consegue enxergar nada pela câmera, absolutamente. Se tivesse alguma sinal luminoso, alguma coisa, seria melhor. Não vejo a hora de fazer o teste de consumo dele, hein? Não vejo a hora. É um circuito programado. Outro ponto negativo dele: você não fechar o carro, não subir o vidro e o teto solar com um toque. Isso é incompatível com o carro também, eu considero.
Meu, fechou, trancou o carro, tranca tudo. Você quer trancar o carro, você não quer deixar o vidro aberto. Isso é uma exceção. Você quer trancar tudo. Outro dia eu saí lá no litoral, tranquei, o teto solar ficou um pouquinho aberto. Então, chegamos aqui no ponto que vai começar a descida dos túneis. E ele tem essa estrutura dele tão bem montada, né, que ele não faz barulho nem quando você sobe uma guia na calçada, quando torce a carroceria, você não escuta aqueles rangidos e tal. E o único carro que passou por aqui que não tinha isso também, que era o mesmo nível, é o Song Plus. O resto, sinceramente, todos os carros fazem barulho na carroceria e tal. Aqui não. E olha que já estamos com quase 7.000 quilômetros, 6.887 quilômetros. Estamos com 20,2 km por litro. Outro dia eu tava na estrada indo para Registro, muito tempo atrás. Eu tava com o Renegade, aquele preto que nós testamos no canal. Eu gosto dos carros da Jeep, viu, pessoal? Eu gosto bastante, mas e aí um cara pra mim tava com o Renegade 2016 com 260.000 quilômetros, aquele primeiro que tinha 128 cavalos ainda, e torque manual, 260.000 quilômetros. Eu nem sabia que o caminhão podia estar aqui. Bom, iniciando o trecho de descida da serra. Velocidade é controlada aqui de 80 km por hora, estou quase 90. Até o banco elétrico dele, eu estou abaixando aqui agora, não faz barulho como o do Sentra faz, por exemplo. Absolutamente. Mas era vídeo dos pontos negativos, né? Bora acessar os túneis. Essa
Fielder tá bonita, hein? Novinha. Bem conservada. Meu sonho passando aí do lado, ó. Meu sonho. Ouvido tampou. O Civic, ele não deslancha muito. Isso é um ponto negativo do carro também. Ele não deslancha, ele é aquele carro que você, quando você tira o pé do acelerador, ele diminui a velocidade rápido. Ó, eu tô no drive agora, nessa descida. É lógico que eu preciso usar os pedal shifts de vez em quando, mas ele não é um carro que deslancha. Ele dá uma seguradinha às vezes. Não sei se é pelo motor elétrico e tal. Ó, tirei o pé do acelerador. É que aqui é uma descida, geralmente os carros deslancham, aqui ele não deslancha muito. Talvez às vezes você quer dar uma aliviadinha no pé, mas isso também numa sintonia mais fina com vocês, que nada atrapalha aqui a condução do carro. Ele está diminuindo a velocidade mesmo na descida, no drive, entendeu? Ele dá uma seguradinha aqui no modo Econ, modo Eco. Estamos com bons 23,5 km por litro. Decidão, mas a gente começou quase 20, né? E aí depois, quando tiver no plano lá, vocês vão ver que o consumo vai continuar melhorando. Chuvinha tá pegando forte aí. Você vê, tô no drive e ele não... A bateria tá completamente carregada. Do lado esquerdo aqui aparece. Agora bateu o sono. Coloquei no assistente de centralização em faixa. Já voltou aí. Dois carros que são meus sonhos: o Volvo e o 320. Esse Volvo aí é aquele 320. Quem sabe um dia. ...48 km rodados, não desceu nem uma barrinha do combustível lá, 25,2 km por litro agora, 627 km de autonomia. Vocês estão vendo aqui, né? Esses 627, eles rodam, a gente roda muito mais do que isso, tá? Muito mais do que isso.
chega a rodar, numa condição como essa aqui, você chega a rodar 800 km com o tanque. Ainda queria fazer isso de novo, aquele teste de novo, para mostrar para vocês como isso é possível. Porque é só você andar na casquinha com ele, mesmo que seja em velocidades mais elevadas. Já expliquei isso. Quando você aperta na casquinha, ele usa mais o modo elétrico, o motor elétrico. Às vezes eu falo motor, modo elétrico e tal, mas é motor elétrico, pessoal. Não tem modo elétrico aqui, né? Para você que anda muito na estrada em velocidade constante, nossa, se bem que esse carro economiza de qualquer jeito, né? Mesmo em velocidades mais elevadas, ele vai embora. Agora eu lhe pergunto, tudo bem, estamos na descida aqui, começou com 19,5, alguma coisa assim, antes de entrar na descida da serra, mas estamos com 26,2 km por litro. Que carro que passou no canal que na descida da serra fez isso? Nem na descida, né? E vocês vão ver que esse consumo vai continuar melhorando, mesmo quando entrarmos na parte plana da rodovia de novo. Automático, tava nos pedals aqui reduzindo. Bom, não sei de outros pontos negativos que eu me recorde aqui. Contorna muito bem a curva, muito bem. Esse barulho é do suporte aqui da câmera e da chave do carro que está no banco, chave do 208. Não se incomodem. Aqui a gente vai começar o trecho de normal de estrada plano alto, né? Vamos ver se vai melhorar ou piorar o consumo. 27,9 nós começamos. Ó, já está 28,1. 28. É demais. Crash reported ahead. Modera, né? 28,5. Nossa, eu achei que susto que eu levei, parece que tinha uma roda do lado esquerdo. 28,7. Será que tá melhorando mesmo no trecho de subida aqui, ó. 28,5.
realmente muito sofisticado, né? É muito sofisticado o carro. Deixei agora no ACC e no centralizador de faixa. Observem vocês o comportamento do carro nessa condição, mas aí ele fica acelerando e desacelerando um pouco para manter exatamente o 100, porém isso aumenta o consumo. Vamos ver se ele consegue fazer essa curva aqui. Acho que é bem pesada para ele. Conseguiu? Não. Ó, tá conseguindo normalmente. Só confirmei aqui. Fez bem. Ele fica acelerando e desacelerando. Acho que isso está prejudicando o consumo agora. Porque ele quer manter exatamente o 100, então às vezes dá uma aceleradinha, desaceleradinho, acaba prejudicando esse consumo que já é isso aqui, né? Já está em 28,2. Ele quer ser milimetricamente preciso e às vezes ele dá uma aceleradinha e desacelera e tal, gasta mais combustível do que deixar em velocidade constante, né? Reconhece todos os carros lá na pista, muito bem feito. Que aconteceu aquela cena do cachorro lá. Tive que pegar um cachorro na rua aqui e tinha fugido da casa ali do lado. Vamos ver se ele faz essa curva, fica mais fechada ainda. Vamos ver, ó. Fez. Tá fazendo. Muito bom mesmo. Opa! Jogou para um lado e para o outro porque ele se perdeu das faixas. A frente do carro subiu ali. Tirar o ACC, vocês vão ver que vai melhorar o consumo. Que eu consigo manter a velocidade aqui melhor. Piorando porque aqui é um pouco mais de subida, viu? Mas nessa condição de direção é um sono absurdo. É um sono absurdo. Sinto muito sono mesmo. Mas ter todos esses recursos realmente é uma mão na roda. Ter todos esses recursos aqui é uma mão na roda mesmo.
bicicleta passou fazendo um barulho metálico. Parece pastilha batendo, sei lá. Barulho estranho. Fazendo a curva sozinho. Uma bala aqui. Olha. Acordou? Eita, caiu? Caiu a coleira dele aqui no chão. Chegando.
descer da esquerda porque não tem ninguém atrás e tá... Descer da esquerda tá um pouco melhor que a direita. Tá cheio de remendo lá. Ajudando a contornar as curvas aqui. Agora que abaixou um palito do marcador de combustível, Balneário Pedreira, passando por agora Itaém, nem sei onde a gente está aqui agora. Mongaguá. Descuidei um pouquinho do pé assim, de acelerando um pouco mais rápido, cai um pouquinho o consumo. Se é que dá para considerar qualquer coisa negativa desse consumo, mas é um aprendizado grande aqui para você rodar. Estou rodando entre 80 e 110 km por hora.
aqui, mas ele tá só na casquinha, assim, só relando. Impossível essa ultrapassagem. Palio ligando o pisca-alerta pra competir comigo. Ele tá me chamando assim com a mão, tá? E o cara gravando ali, ó. O cara gravando com o celular, tá vendo? Ah, essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Cara acelerando, cara. O Palio, eu precisava mostrar pra vocês isso. E gravando e dando tchau pro Civic, ó. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vocês viram isso? Daqui a pouco vai estar nos shorts aí da internet. Legal. Acho que deu pra ver, né? Inclusive eu tinha abastecido lá em São Paulo e o rapaz falou: que carro é esse e tal? Aí ele viu lá atrás que era o novo Civic. Ele ficou doido. Ele falou: nossa, eu não sabia que o Civic novo era assim tão grande e tal. As pessoas sempre se assustam com o tamanho do carro. Ele é muito grande mesmo. Muito grande. Por dentro e por fora.
Jaraguá e Itaém, divisa de municípios. Rodei 94,4 quilômetros e faltam 582 de autonomia. Agora, nos últimos minutos, eu aumentei bastante a velocidade entre 110 e 130 quilômetros por hora. Automático, olha que sensacional.
Até aqui deu 25,7. 25,7, hein? Choveu pra cá, hein? É horrível porque não tem sinalização mesmo. Choveu bastante pra cá, hein? Deus, cara. Pelo amor de Deus. O cara tá 180 na moto na chuva, pelo amor de Deus.
4.4. Automático. Quilômetros rodados até agora, 120 quase, 551 de autonomia, 24.1 km por litro, mais uma viagem concluída com o Civic, 6.970 km rodados, o odômetro total, quase 7.000 km. Obrigado para você que me acompanhou até aqui, deixa o like, compartilha, inscreve até nossos próximos capítulos, nossas próximas histórias. Fui!